Aleluia. Graças ao Senhor. Estava sem microfone. Amém, amados. Amém. Graças ao Senhor. Glória a Deus por mais essa tão rica e gloriosa oportunidade que estamos recebendo do Senhor, de poder juntos congregar e juntos adorá-lo, prestar um culto, né? O culto da igreja reunida, aonde a igreja adora, exalta, aonde a igreja se rende até o ponto do Senhor a tê-la por completo. Esse é o nosso objetivo, amém? Esse é o objetivo do nosso alvo de adoração, de louvor, de culto àquele que vive e reina. Ele é digno de toda a nossa entrega, porque Ele se entregou por inteiro a cada um de nós. Então Ele é digno de receber toda a nossa entrega. Eu sempre gosto de dizer que nós que amamos o Senhor, estamos sempre buscando o Senhor, estamos sempre dizendo: Senhor, eu te quero, eu quero mais do Senhor. Isso é certo, isso é legítimo. Nós temos mesmo que correr para alcançarmos mais do Senhor na nossa vida, para o nosso viver diário. Mas é certo também que o Senhor anseia por nos ter por completo e poder então se satisfazer na obra do seu penoso trabalho, amém? Então que possamos ser ousados, que possamos não medir esforços para nos rendermos, para nos entregarmos ao Senhor, porque Ele anseia desfrutar da sua obra-prima, do seu penoso trabalho, que somos nós, amém? Você que pode, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, amém? Evangelho de Lucas. Eu vi que na outra live eu fiz a mesma coisa que estou fazendo agora. Eu tenho medo de derrubar, então melhor ficar ele um pouquinho mais para cá. Evangelho de Lucas, amém? Você que está na sua casa, Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. Lucas 7. Eu quero fazer a leitura com os irmãos a partir do versículo 40. Lucas capítulo 7, verso 40 a seguir, nos diz assim: Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: Dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e as enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Sabe, irmãos, eu tive uma experiência hoje, logo no início do meu dia, muito tremenda. E ouvi muitas coisas e conheci um coração que estava ansioso, vou dizer assim, um coração ansioso por conhecer o Senhor. Mas esse coração ansioso por conhecer o Senhor já sabia que o Senhor é amor. E devido a tantas feridas, a tantas marcas de abandono, de preconceito, o dono desse coração dizia: eu sozinho experimentei o amor que é o Senhor. E muita sede, muita fome por esse amor.
sabendo que esse amor tinha tudo que o dono desse coração precisa. E logo de manhã isso ficou comigo, e eu continuei nas tarefas do meu dia, nos compromissos, e isso ficou muito comigo. E eu comecei a pensar na minha vida. E eu comecei a pensar, o Senhor falou, no culto passado, se eu não me engano, teve um momento que o Senhor disse isso. A respeito da onde o Senhor nos tirou. Cada um de nós sabe, né? O local da onde o Senhor nos tirou. Cada um sabe o valor que teve isso. Cada um tem a sua experiência com o Senhor. Que o Senhor é o amor. Então cada um de nós sabe muito bem como o Senhor nos encontrou, em quais situações nós estávamos vivendo, quais eram as cadeias, as prisões que nos estavam amarrando, que nos estavam impedindo de fato descansar nesse amor, ser curado por esse amor, viver uma nova vida. Cada um de nós sabemos muito bem isso. Mas de repente, ao longo da caminhada, alguns vão se perdendo. Ao longo da caminhada, alguns que foram alvo desse amor de salvação, de graça, de misericórdia, de perdão, de regeneração, enfim, vão se perdendo e vão caminhando, eu vou usar um termo bem popular aqui, de nariz tão em pé, como se ele ou ela fosse tão autossuficiente, e ao ponto de mandar em Deus, e vão se afastando do Senhor, e vão andando longe do Senhor, e começam a viver uma caminhada tão pesada. E muitos julgam que servir ao Senhor é pesado, que é difícil. Eu já ouvi isso, né? É difícil, é pesado. Mas sabe quando foi que se tornou difícil e pesado? Quando abandonaram esse amor. Olha, você leu comigo aqui, você prestou atenção? A história que o Senhor contou? Olha, havia um homem e 2 credores. Um devia muito e outro devia não tanto. Os 2 foram perdoados. Mas o Senhor chama a refletir: quem mais será que amou? Quem mais que, nossa, eu penso assim, o sentimento de gratidão, de amor pelo perdão daquela dívida? Com certeza é o que a dívida era maior. Com certeza foi esse que teve, acho que, mais gesto de gratidão, de amor, eu fico pensando de entrega, né, de lágrimas, de coração quebrantado, por ter sido a sua dívida, que era tão grande, perdoada. E depois, como esse texto fala também desta mulher que enxugou o cabelo do Senhor, né, lavou com as lágrimas, enxugou com os cabelos, porque esse texto começa com essa história dessa mulher, mas que também entra nessa lição que Jesus está demonstrando, dizendo exatamente isso, que ela era, dentre eles, talvez a mais pecadora, mas dentre eles, ela também foi a que mais amou o Senhor pela sua entrega. Ela foi a que mais também chamou a atenção, eu acredito, mais que atraiu o coração de Deus. O meu marido sempre fala assim, que as nossas palavras podem impressionar homens, né? Mas impressionar, mas o que convence Deus são as nossas atitudes. Não é o que eu falo, é o que eu sou, é o meu viver diário, é o que eu vivo diariamente com o Senhor. E baseado na experiência dessa manhã, o Senhor me trouxe essa passagem. Irmãos, o que nós precisamos, eu posso dizer, o que nós mais precisamos é nunca nos esquecer desse amor. É nunca nos esquecer o quanto fomos perdoados e somos ainda hoje. Porque lá, quando estávamos nas trevas, caídos, quando ninguém dava nada para nós, quando éramos talvez até um motivo de chacota, talvez as pessoas deviam olhar e não dava até nada, muita coisa para nós, o Senhor deu tudo de si. Ele deu tudo, Ele deu o nome dEle.
Sabe, o nome é uma coisa importante para nós, né? E o Senhor colocou o nome dele, disse: é meu filho, é minha filha. Eu te perdoo, eu te lavo, eu te purifico, eu troco suas vestes, dou um novo nome, te coloco numa posição superior. Olha só. E hoje nós andamos e vivemos nessa misericórdia, debaixo dessa graça, desse perdão e desse amor. Mas o que nós não podemos é nunca nos esquecer. Porque talvez hoje nós não estejamos mais naquele lamaçal de pecado, amém? Não é? Não estamos mais como antes. Mas não deixamos de ser pecadores. Não deixamos de carecer das misericórdias do Senhor. Não deixamos de depender dEle. Olha, amados, se a Bíblia fala que não sabemos nem orar como convém, como achar que podemos andar sem estarmos na dependência do Senhor? Então ainda hoje nós continuamos com aquela dívida grande. Vou chamar de dívida, porque o preço foi alto. Nós continuamos com aquele perdão tão grande, tão alto, porque aquele perdão é o que nos sustenta até o dia de hoje. Aquele perdão de que nos tirou da lama é que nos sustenta até o dia de hoje. Então hoje nós não devemos nunca nos esquecer disso, para que a individualidade, sabe, tome conta do nosso coração, para que o nariz em pé, não sei que palavra dá para isso, talvez a soberba espiritual venha nos cegar novamente e nos colocar em cadeias e prisões de enganos e mentira novamente. Nós permanecemos precisando do Senhor. Nós permanecemos necessitados da sua misericórdia, da sua graça, do seu amor. Nada mudou. Nada mudou. E eu digo mais, talvez hoje nós estamos precisando tanto mais, um pouco mais, a fim de não nos desviarmos desse amor. As pessoas julgam os desviados, os que saem das congregações e voltam às práticas da velha vida. Mas às vezes estamos desviados congregando, porque estamos desviados de quem Ele é. Ele é amor, Ele é perdão, Ele é misericórdia. Então que o Espírito Santo possa também chacoalhar cada um de nós essa noite. Que o Espírito Santo nos chacoalhe a nós permanecermos valorizando esse perdão que nos fez filho, que nos congregou numa família da fé, que nos deu um novo nome, sabe, que nos capacitou diante dos talentos e dons que Ele já nos deu quando Ele nos chamou desde o ventre da nossa mãe. Que nós possamos honrar com todos os livramentos, que com certeza cada um de nós aqui tem livramentos para contar, talvez desde o ventre materno. Que possamos amar o Senhor intensamente até o ponto das coisinhas não nos tirarem desse lugar de quebrantamento, de dependência, desse lugar do centro da vontade do Senhor. Porque as coisinhas vão se tornando entulhos e lixos no nosso coração. E podem nos colocar nesse lugar de nariz empinado, de soberba, e estarmos tão distantes de quem Ele é. Não se esqueça, o Senhor é amor. É aquele que te amou e aquele que te ama. É aquele que te resgatou das trevas, te libertou, te lavou, te purificou, deu novas vestes, chamou de filho e de filha, e hoje nos faz assentar à sua mesa. Meu Deus, culto, reunião para mim é onde nós estamos sentados à mesa do banquete. Você está sentado à mesa do banquete. Sabe, em nome de Jesus nós vamos fazer um culto assim ainda. Nós vamos colocar uma mesa bem grande aqui, ó. E nós vamos assentar nessa mesa para desfrutar do Senhor e saber que Ele é aquele que continua sendo o que nos ama, o que não nos lança fora e que está todos os dias conosco. Todos os dias nos sustentando, todos os dias. Amém, irmãos? Olha, essa experiência com o amor do Senhor é tão profunda, né? Que nós poderíamos aqui passar horas trazendo à memória toda a prova deste amor, todo o bem que este amor já tem feito na nossa vida.
porque chegamos até aqui por conta dele. Amém? Mas eu quero agora orar com você. Vamos orar com você? Vou me unir a você, tá bom? Cada um vai fazer sua oração, né? Cada um sabe como é a sua comunhão com Deus. Mas eu quero te convidar, você que pode se colocar em pé, você que está aqui no local conosco, você que está na sua casa, eu continuo te desafiando a se colocar em pé, em posição mesmo, como se você estivesse aqui na congregação. Não vamos perder o costume. Amém? O costume de congregar e adorar é algo poderoso, é algo que faz parte desse processo de salvação. Então faça a sua oração aí agora, em nome de Jesus. O Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade há de te conduzir nessa hora de entrega. Nessa hora talvez seja uma hora de arrependimento. Essa hora para você talvez seja uma hora de adoração, de louvor. Talvez essa hora para você seja uma hora de gratidão. De chorar e de lançar a sua vida aos cuidados do Senhor. Seja qual for o momento que você esteja vivendo, viva-o na presença de Deus, amém? Seja qual for a circunstância que você está vivendo, se coloque e se apresente na presença do Todo-Poderoso. Faça o que é certo, não faça o que as suas emoções estão pedindo que você faça. Faça o que é certo, se posicione como filho amado, filha amada, perdoado, perdoada, para louvar, para bendizer e para continuar adorando ao seu Deus com a entrega de tudo que há em você. Senhor Jesus, Senhor, nós reconhecemos o quanto o Senhor nos ama, desde sempre. Até mesmo quando estávamos vivendo na ignorância dos nossos dias, hoje, com os nossos olhos desvendados, com o nosso coração curado, nós conseguimos enxergar o Senhor até mesmo no tempo da nossa ignorância, nos livrando, nos cercando, cuidando de nós por todos os lados. Meu Deus, quando estávamos vivendo nos dias da nossa rebeldia, quando o nosso coração era tão duro e a nossa vaidade era maior do que todo bom conselho que nos era dado, quando nós andávamos na nossa própria força, hoje com os olhos desvendados e coração curado, com uma mente sã, nós conseguimos enxergar que a todo tempo fomos cuidados pela tua misericórdia, que em todo tempo a mão do Senhor estava estendida para nos livrar, para nos guardar, para nos ensinar a passar as circunstâncias, mesmo com, ó Pai, tantas dificuldades e talvez tantos problemas que nós mesmos tenhamos causados. Nós contemplamos a mão do Senhor ali em tudo trabalhando, até que chegou o grande dia onde os nossos olhos se abriram, aonde nós enxergamos o Senhor, aleluia, aonde toda a nossa vida se abriu para o Senhor e entendemos que fomos feitos para o Senhor, a partir do Senhor, e que sem o Senhor a nossa vida já não tem mais sentido. Então a partir daquele dia temos nós experimentado o teu amor, desde aquele instante nós temos experimentado, porque temos conhecido o teu amor, porque nós temos escolhido então nos abrir e nos render a isso, sabe, Deus? E nessa jornada o Senhor nunca nos desamparou, e nesta jornada o Senhor sempre esteve como um pai, auxiliando, aconselhando, livrando, e sempre esteve ali conosco. Que o nosso coração, ó Deus, seja um coração de gratidão em todo o tempo, que não falte em nós este coração de gratidão, de humildade, que não falte em nós esse coração de desprendimento, quebrantamento, que não falte este coração disposto a te adorar, a se entregar ao Senhor, e isso com louvor, porque com louvor eu me refiro em verdade, com totalidade, com dependência verdadeira e genuína, Deus, em nome de Jesus. Que não falte, Senhor, uma entrega que seja ardente e fervorosa. Ó Senhor, consagramos ao Senhor a nossa mente, o nosso coração, e os dias daqueles que o Senhor já tem preparado para, Senhor, vivermos na tua presença.
pois nós decretamos que somos do Senhor e todos os dias são dias para vivermos na Tua presença, porque se choramos, choramos aos Teus pés, Jesus, porque, ó Pai, se estamos fracos, ó Pai, nós nos lançamos em Ti, e o Senhor com a Tua força nos fortalece, porque Deus, se estamos atribulados, nós temos o Senhor que nos governa com paz, que excede o nosso entendimento. Se somos perseguidos, temos o Senhor como torre forte, que nos acolhe e nos oculta do maligno, daquele que nos persegue. Oh Deus, e se estamos vivendo, Senhor, dias difíceis, o Senhor é o refrigério para a nossa alma. Se estamos sendo afrontados, caluniados, o Senhor é o sol da justiça, porque o Senhor nos conhece, o Senhor nos sonda, é o Senhor que toma a nossa causa nas Tuas mãos. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos para o Senhor, morremos. Bendito é o nome do Senhor, porque nós somos obra da Tua mão, somos fruto do Teu penoso trabalho. O Senhor não mudou, as Suas misericórdias continuam nos sustentando, e o Seu amor continua nos lavando, nos limpando. Ó Senhor Jesus, nos vestindo como filhos e filhas que somos. Ensina-nos a Te amar, ensina-nos a amar aqueles que estão perdidos, ensina-nos a amar com o Teu amor, que não põe, Senhor, que não põe divisão, que não põe distância. Ensina-nos, Senhor, a amar como somos amados pelo Senhor. Ensina-nos, Senhor, nós queremos, Senhor, poder viver o Teu amor, ó Deus, não só sentindo, mas expressando, porque Tu és digno de assim ser louvado. Oh, amado e poderoso Senhor, nós Te adoramos, nós Te exaltamos, aleluia. Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas Seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante,
luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas
Senhor, traz luz para as sombras. Ele resplandece a sua glória. Ele manifesta o seu amor e dispensa a sua maravilhosa graça. Para me encontrar, derruba muralhas, destrói as mentiras. Para me encontrar, Manifesta, Senhor, esta glória nas nossas vidas. traz luz para as sombras, escala montanhas. Para me encontrar, derruba muralhas, destrói as mentiras. Para me encontrar, Ele traz luz. traz luz para as sombras, escala montanhas. Para me encontrar, derruba muralhas, destrói as mentiras. Para me encontrar, traz luz para as sombras, escala montanhas. Para me encontrar, derruba muralhas, destrói as mentiras. Para me encontrar, traz luz para as sombras, escala montanhas. Para me encontrar, derruba muralhas, destrói as mentiras. Para me encontrar, traz luz para as sombras, escala montanhas. Para me encontrar, derruba muralhas, destrói as mentiras. Para me encontrar, traz luz para as sombras, escala montanhas. Para me encontrar, derruba muralhas, destrói as mentiras. Para me encontrar, traz luz para as sombras, escala montanhas. Para me encontrar, derruba muralhas, destrói as mentiras. Para me Glória a Deus. Ele é um Deus que faz. Amém, amados? Ele é um Deus que faz, que traz luz para as sombras, que tem escalado montanhas para nos encontrar. Sabe por quê? Porque Ele insiste em nos fazer reinar, porque Ele deseja manifestar o seu amor e a sua graça como um Deus e Pai de amor. Então você que pode, aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.
toda honra e toda glória seja dada ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Os amados, podem vos assentar. Queria convidar a irmã Elisa, que nessa noite vai compartilhar um testemunho conosco aqui, e em seguida nós vamos continuar fluindo no Senhor, porque Ele tem muitas coisas para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. A paz. Eu cumprimento a todos os irmãos. E hoje eu vim falar de um testemunho maravilhoso, inexplicável até. Sábado, a minha filha Thaís, ela tem 4 anos e descobrimos há pouco que ela tem uma deficiência auditiva. E então a recomendação médica é que rapidamente ela precisaria usar aparelho auditivo. Fizemos o possível e o impossível, conseguimos comprar o aparelho. E houve um deslize, né? Eu não sei, eu lembrava de tirar o aparelho dela 1 minuto antes e de repente levei ela para dar um passeio, né? E fomos num rio gaúcho, aqui próximo de casa. E ela mergulhou no rio com o aparelho. E a fonoaudióloga falou: olha, esse aparelho é muito sensível, então quando lavar o cabelo não pode pôr, né? Quando estiver muito suada, tem todo um processo para secar o aparelho, né? E água, então nem pensar. Se a cera do ouvido estiver um pouco líquida e for no sensor, queima. Então é um aparelho, quem usa a prótese auditiva sabe que é muito caro. E então, né, na hora eu senti que estava tudo certo, né? Mas depois eu comecei a cair na real o valor, né, e a perca que seria para ela sem um aparelho. E eu fiquei preocupada, eu fiquei anestesiada, essa é a palavra. Fomos para casa, na mesma hora já liguei para a fono, ela me orientou o processo certinho para fazer. E ela falou: não sei como que vai ser. Ela estava usando tem 15 dias, né? Fiz todo o processo. E no domingo de manhã, tomamos o café da manhã. E eu liguei o aparelho. O aparelho funcionou. Funcionou. Ele é mega delicado. E funcionou. E nós ficamos assim, muito nossa, e conseguimos dormir, porque eu falei: olha, essa noite vai ser a noite mais longa da minha vida. Descansei. Acordamos bem, toda a família dormiu, a Thaís também. E aí fomos surpreendidos com essa surpresa, o aparelho está funcionando. Ela pediu: mas está baixo, ela está reclamando de alguma coisa? Está normal, normal. Ela não falou mais nada, né? Pediu: vai me informando. Até hoje está normal. Tá. Fomos para casa, né? Tudo beleza. E aí, no domingo, na segunda-feira, superamos tudo isso. E na segunda-feira recebemos uma notícia, né? Segunda-feira, a pastora começou a ler o versículo. Eu falei: não é possível, gente. Ela não sabe, nem o pastor sabe do que eu vou contar, mas assim, é um pouco diferente do que ela estava falando, mas de dinheiro, né? Tem a ver. Nós tínhamos que pagar uma dívida de 5 mil reais. De 5 mil. E não era parcelado, era todo o dinheiro, já. Ficamos desesperados. E na segunda-feira, nós recebemos a notícia de que nós não vamos pagar mais essa dívida. Ela foi perdoada, né? Foi uma dívida assim, é uma dívida, eu não sei, olha, não é mais dívida. Amém, né? Tá bom. Conseguimos, passamos. Então, voltando ao aparelho, a Thaís, como está usando essa prótese auditiva, precisa de terapias com a fono. Mas não tinha esse ano uma fonoaudióloga disponível. Nenhuma que atende Unimed. Não tem vaga, não tinha, nem sabia se o ano que vem, porque a fila de espera é muito grande, né? E a dela tem urgência. Eu falei: mas amém, né? Deus sabe de todas as coisas e vamos descansar. Terça-feira, 3 horas da tarde, eu recebi uma ligação
de que a Thaís vai começar as terapias na semana que vem. Pela mesma clínica que falou que não tem nem previsão de quando nos chamaria. E essa clínica nos ligou e vamos começar esse tratamento na semana que vem. Então, é muitas bênçãos. Eu superei... Não, e tem outro detalhe, gente. Eu estou um pouco nervosa na frente das câmeras, né? No dia que a Thaís molhou o aparelho, eu fui para a praça com ela. Eu estava totalmente anestesiada. Eu saí e falei, não, em casa eu não vou ficar. E aí, eu estava sem ação. E eu fui na praça, aqui na praça da Igreja Matriz. E aí eu recebi assim no meu coração, a Thaís vai, ela vai cair, vai quebrar o braço. Eu repreendi na hora, mas eu não estava ligando com nada mais, só pensando como eu vou fazer para comprar outro aparelho, né? E aí, ela caiu, gente, no ponto onde eu tinha visto ela cair. Com o braço do jeito que eu vi ela cair. Ela não se machucou. Ela simplesmente, minha mãe foi correndo, pegou ela, né? Mas ela levantou e rapidão desceu de novo. E aí, caiu a chave do meu carro, na areia daquele parquinho. Eu nem sonhava que tinha perdido a chave. E estava dentro da terra mesmo. E chegou um menininho, eu acho que tinha uns 6 aninhos, e pegou a chave do meu carro e falou assim... Tinha outras pessoas lá também. Ele chegou pra mim e falou, tia, eu acho que isso aqui é a chave de um Gol, é sua. Eu falei, meu Deus, não é possível. Falei, vamos pra casa agora. Chega, né? Então foi um dia muito cheio, mas vencemos, né? Foi um sábado muito pesado, mas segunda e terça-feira foi mega abençoado. Nossa, foi muitas bênçãos, né? E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada, pastor. Aplauda o nome do Senhor Jesus, amém, amados? Glória a Deus. Como nós nos alegramos, amados, em vermos os feitos do Senhor. E nós temos aprendido, eu, a pastora Melissa, né, minha família, que Deus é um Deus de detalhe. E que Deus, Ele cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes. Nas coisas, às vezes, que nós nem temos uma esperança natural e que talvez para alguns é insignificante. Deus conhece todas elas e sobre todas elas operam. Quando a irmã Elisa compartilhou comigo esse testemunho nessa tarde, que esteve aqui conosco, cooperando, eu fiquei muito maravilhado, porque de fato a sensibilidade desses aparelhos são incríveis, né? E não foi uma quedinha, encostou na água, caiu um pouquinho da água. Ela conta que a Thaís mergulhou ali no rio e afundou o cabelo, molhou todos os ouvidos, e glória a Deus por tudo isso, né? Deus é muito bom, amém, amados? Agora eu quero convidar os amados a também abrirem as vossas Bíblias no livro de 1 João. Senhor Jesus. 1 João, capítulo de número 2, lá no finalzinho da Bíblia. Aleluia. 1 João, capítulo de número 2. Nós vamos ler a partir dos versículos de número 15. 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 2, versículos 15 a seguir. Todos encontraram, amados? A palavra do Senhor diz assim: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amém? Amado Deus, em nome do Senhor Jesus, nós oramos para que o Senhor continue nos alcançando nesta noite.
Nós já tivemos, ó Deus, este momento de adoração, de louvor, Senhor, esse testemunho que exalta o nome do Senhor, que engrandece o Senhor, mas que também nos fortalece na fé, pois vemos que de fato o Senhor é um Deus que tem cuidado dos seus. A tua palavra diz que o Senhor trabalha a favor daqueles que no Senhor esperam. Senhor, mas nós cremos que também existe uma porção específica para que sejamos edificados, pois o desejo do Senhor também é este, de que sejamos edificados, conformados à imagem e à semelhança do Senhor, que sejamos cada dia mais maduros, para que possamos estar prontos para o grande e glorioso dia. Senhor, então tenha liberdade nas nossas vidas para falar conosco, e desde já nós te pedimos que o Senhor repreenda em nome de Jesus toda distração, toda incredulidade, toda dureza de coração, e que estejamos, ó Deus, atentos ao teu falar, com os nossos olhos espirituais abertos, com os nossos ouvidos sensíveis para te ouvir, e com o nosso coração disposto, Senhor, a te obedecer e a caminhar segundo a tua palavra poderosa, viva e eficaz. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Livro de 1 João, capítulo de número 2, versos 15 a seguir, aonde o apóstolo João, ele diz que nós não devemos amar nem o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque tudo o que há no mundo, o que há no mundo? Então ele diz, a concupiscência dos olhos. A concupiscência, no significado original, no seu sentido original, ela significa a vontade. Então ele diz, tudo aquilo que há no mundo, a vontade da carne, a vontade dos olhos e a soberba da vida, a vida da alma, a vida do ego. E ele continua dizendo, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, queridos, nesses dias eu estive com a pastora Melissa, com a minha esposa, no nosso café da manhã, na nossa devoção, no nosso momento devocional, na manhã de um desses dias. Eu comecei a desfrutar desta palavra do apóstolo João, aonde ele diz que nós não devemos amar, e o Senhor, ele foi falando conosco de uma forma tão poderosa, porque tudo aquilo que no mundo há, ou sejam, as vontades que há nos nossos olhos, quando nós olhamos, quando há a soberba da carne, aquilo que a nossa carne deseja, e a soberba da vida, a vida da alma, o ego, isso não procede de Deus, mas procede do mundo. E ali, queridos, nós somos ministrados e passeamos um pouco pela Bíblia, e nós entendemos algumas coisas. Desde o princípio de todas as coisas, nós vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Gênesis, para que possamos entender um pouco de tudo isso. Livro de Gênesis, capítulo de número 3. Aleluia. Livro de Gênesis, capítulo de número 3, vamos ler versículos 1 a seguir, que diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis e nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Versículo 6: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Somente até aqui, amados. No versículo de número 5, a serpente, nós sabemos que ela representa Satanás, amém? Diz assim: Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. Se vos abrirão os olhos.
Então o que Satanás aqui já está infundindo, implantando, estabelecendo e seduzindo então a criação de Deus, Adão e Eva? O que ele está então levando a Adão e Eva, a criação de Deus, a fazer? A ser despertado em alguns pontos, em alguns aspectos, e o primeiro dele é a respeito dos olhos, da concupiscência dos olhos, porque nós lemos lá no livro de 1 João, que tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, não procede de Deus, mas procede do mundo. E quando fala do mundo, queridos, fala a respeito do cosmos, do sistema, um lugar aonde Satanás havia sido lançado quando ele se rebela contra Deus nos céus, e ele é expulso dos céus, lançado sobre a terra, juntamente com uma terça parte de anjos. Então o que acontece? Satanás já estava neste mundo, nesta terra, e ele desejava então o que? Estabelecer o seu império das trevas, e ele então deseja corromper o homem, e a maneira pelo qual ele podia corromper o homem era atraindo o homem, seduzindo o homem e despertando algumas coisas nos homens, partindo do que? Da concupiscência e da vontade dos olhos. E ele então começa a dizer: é certo que vocês não vão morrer, é certo que se vocês dele comer, se vos abrirão os olhos. A maneira pelo qual então Adão e Eva e todo homem passaria a olhar seria de uma maneira natural, e não mais, queridos, de uma maneira espiritual, e não mais com uma pureza segundo Deus, e não mais como Deus olhava para todas as coisas. E então ali seria então revelado, seria ali então despertado, melhor falando, a vontade nos olhos. Tudo hoje, queridos, que nós vemos, muitas vezes nos atrai. Em tudo aquilo que nós vamos fazer, o ponto de partida é aquilo que nós vemos. Quando vamos construir um relacionamento, a primeira coisa que nós olhamos é o exterior, é a aparência física. Nós não podemos ver o interior é revelado pelo relacionamento, e paulatinamente nós vamos conhecendo, mas é aquilo que os nossos olhos primeiro veem. Quando a gente vai fazer qualquer aquisição, seja de um carro, de uma casa ou de uma roupa, nós olhamos e vemos se gostamos. Tem um versículo na Bíblia que diz que os olhos é a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bem, todo o corpo será iluminado, mas se os olhos forem mal, grandes trevas nós estaremos. E é verdade. Então Satanás, nesse momento que ele começa então a conversar, a dialogar aqui com Eva, ele diz: é certo que vocês não vão morrer, e Deus sabe, porque os olhos de vocês vão se abrir. Olha o que ele continua dizendo: e como Deus serão conhecedores do bem e do mal. Conhecimento, o conhecimento aqui fala da soberba da vida. Versículo de número 6 diz: vendo a mulher que a árvore era boa, vendo, então já tocou num ponto e despertou a concupiscência dos olhos, a vontade dos olhos, boa para se comer, concupiscência da carne, aquilo que pode satisfazer a carne, não Deus, a carne. E diz: e desejável, agradável, para dar entendimento. Entendimento fala do que então? Da vida da alma, do ego, da soberba da vida. Diz: tomou-lhe também do fruto, comeu e deu também ao seu marido. Meu Deus, amados, e nós sabemos que da mesma maneira como Satanás, ele começou a estabelecer o seu império de trevas sobre a terra, nós vemos que o Senhor, ele deseja nos livrar nesses 3 pontos, nesses 3 aspectos. Vamos agora abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Diz assim, vamos ler todo o capítulo para que a gente possa entender. Os irmãos que estão nos acompanhando dos seus lares talvez não conheçam, então nós vamos ler todo esta parte do capítulo de número 9, versos 1 a seguir. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco,
a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Versículo de número 9. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Versículo de número 9 diz: esteve 3 dias, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Somente até aqui, queridos, nós conhecemos a história deste homem chamado então Saulo de Tarso. Saulo, ele era um judeu da tribo de Benjamim, ele era fariseu, ele servia a mais severa seita daquela época, ao farisaísmo, e a Bíblia diz que no tocante à lei, ele era irrepreensível. No tocante, sabe, queridos, a lei irrepreensível, ele tinha autoridade, conhecimento, instruído aos pés de Gamaliel. Ele tinha, sabe, queridos, o reconhecimento das autoridades, se avantajava em muitos os da sua idade, diz a palavra do Senhor. E a Bíblia diz, queridos, que este então, ele se levantava contra aqueles que eram do caminho, que faziam parte da igreja que havia sido estabelecida pelo Senhor Jesus. E ele pede cartas para ir até Damasco, até as sinagogas, a fim de prender aqueles que eram do caminho. De repente a Bíblia diz que ele está perto de Damasco, quando acontecem algumas coisas na sua vida. Uma luz resplandece sobre ele, e quando aquela luz resplandece, ele cai, se prostra, e ele ouve uma voz, e o Senhor dizia: Saulo, por que me persegues? E ele dizia: quem és tu, Senhor? Então o Senhor Jesus se revela: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas vai, levanta-te e entra na cidade, que eu te direi o que convém fazer. A Bíblia diz no versículo de número 9, que Saulo até então, ele esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Amados, incrível como esse versículo tem uma relação com o livro de 1 João capítulo 2, versículos 15, mas também com o livro de Gênesis capítulo 3, como nós também lemos. Por quê? Porque Saulo, queridos, ele não havia nascido de novo, não havia sido estabelecido como uma igreja, era um homem religioso, um perseguidor do Senhor e da sua igreja. Era um homem soberbo, que se avantajava em muitos, como nós falamos aqui. Era um homem que tinha um amplo conhecimento, que tinha todo um respaldo dentro do sistema judaico, dentro do farisaísmo. E de repente, queridos, quando o Senhor ele se revela ali a Saulo, o que o Senhor ele começa a tratar? Começa a tratar justamente, queridos, alguns pontos. Começa a tratar justamente algumas questões que haviam sido despertadas no homem, como uma consequência do estabelecimento do império das trevas de Satanás, desde o jardim no Éden. Por quê, queridos? A Bíblia diz que quando ele caiu, ele ficou sem ver. O que aconteceu no jardim? Foi despertada a concupiscência dos olhos. A vontade dos olhos em Eva havia sido aberto, depois em Adão, e isso então perdura por gerações até o dia de hoje. Então o Senhor ele precisa tratar com todos esses pontos e essas questões. Então quando o Senhor ele resplandece sobre a vida de Saulo, ele já não consegue ver mais nada. Ele esteve 3 dias sem ver absolutamente nada. O número 3 na Bíblia significa morte e ressurreição. O Senhor Jesus ele morreu e no 3º dia ele ressuscitou. Então o que o Senhor está fazendo, queridos? O Senhor ele está tratando a respeito desta concupiscência, desta vontade dos olhos, que nasceu ali desde o momento que Adão e Eva deram ouvidos a Satanás.
3 dias ele ficou sem ver, 3 dias ele nada comeu e nem bebeu. Porque também aqui nós vemos o Senhor tratando a respeito da concupiscência da carne, aquilo que é forte na vida do homem, daquilo que ele quer se alimentar, que também simboliza a vontade carnal, não só um alimento físico, mas também representa a vontade da carne, que está incluído a imoralidade, que está incluído, sabe, queridos, a pornografia, que está incluído tantas coisas, tanta maldade que está dentro do homem, na carne do homem. E ali ele então estava sendo tratado, sabe por quê? Porque como ele era um homem soberbo, nesse momento o Senhor estava fazendo uma transformação dentro dele, no seu interior. Ele estava fazendo, sabe, queridos, algo novo dentro da vida daquele homem. Quando ele entra então na cidade de Damasco, Deus levanta um profeta por nome de Ananias, que impõe as mãos sobre ele e ora. E então, queridos, ele tem uma visão restaurada. Ele não recuperou a sua visão, mas ele teve uma visão restaurada, completamente diferente daquela que ele tinha enquanto fariseu. Então ele começa a olhar para o Senhor e contemplar o Senhor e entender o propósito do Senhor, o chamado do Senhor, e ele se dispõe então para viver em novidade de vida. Porque a palavra do Senhor diz, queridos, que logo ele já pregava nas sinagogas, afirmando que Jesus, ele era o Filho de Deus. No livro de Gálatas, capítulo 2, versículos 20 a seguir, Paulo faz uma declaração maravilhosa, dizendo que já não vivia mais ele, mas Cristo vivia nele. E a partir daquele momento, o viver que ele tinha era no Filho de Deus, que o amou e que por ele se entregou. Uma transformação genuína, queridos, ela começa do ponto de partida quando é tratado a concupiscência dos olhos, quando a nossa visão é santificada, e nós já não somos mais atraídos pelas coisas do mundo, porque no livro de 1 João diz que tudo aquilo que é no mundo, a concupiscência ou a vontade dos olhos, da carne e a soberba da vida, não procede de Deus, mas procede do quê? Do mundo, no mundo que jaz no maligno, que foi corrompido, onde o príncipe deste mundo é Satanás. Então o apóstolo Paulo, ele começa a ter uma visão diferenciada, não mais uma visão natural, carnal, racional, mas uma visão reinante, celestial e eterna. Meu Deus, como isso é glorioso! Vamos abrir agora as nossas Bíblias no livro de 2 Coríntios, em nome de Jesus. Aleluia! Jesus é o nosso Senhor, amém, amados? 2 Coríntios, capítulo de número 5. Te louvamos, Senhor. Segunda Coríntios capítulo 5, versículos 14 a seguir. Diz assim: 2 Coríntios capítulo 5, versículos 14 a seguir diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Em algumas outras versões diz: e tudo novo se fez. Então o que o apóstolo Paulo ele está falando à igreja em Corinto? Dizendo que por amor de Cristo, o amor de Cristo nos constrange. Da mesma forma como um morreu por todos, falando da morte de Adão e Eva por causa do pecado, um também morreu por todos, e todos morreu por um. Então ele fala que assim como a morte entrou através de Adão e Eva, também a vida entrou por intermédio do Senhor Jesus Cristo. E então ele tem nos chamado, queridos, para vivermos uma nova vida, uma nova esperança, como nós lemos nos versículos de número 16 a seguir, dizendo: assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Por quê, queridos?
porque segundo o Espírito nós somos gerados pelo Espírito para uma nova vida. E ele diz: e assim, aqueles que estão em Cristo, eles se fizeram novas criaturas, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A maneira de olharmos para todas as coisas, queridos, elas se tornam diferentes realmente quando nós somos tratados nesses 3 pontos. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Gálatas, agora capítulo de número 5. Livro de Gálatas, capítulo de número 5 também. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Senhor Jesus. Gálatas, capítulo de número 5. Quero ler os versículos 24 a seguir, que diz assim. Livro de Gálatas, capítulo de número 5, versículos 24 a seguir diz: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Olha só, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Somente até aqui, versículos 24 e 25. E os que são de Cristo Jesus crucificaram. Irmãos, olha como isso é tremendo, como isso é glorioso. Os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e as suas concupiscências e as suas vontades. Agora, se nós vivemos no Espírito com letra maiúscula, se vivemos no Senhor, andemos também no Senhor. Amados, como tudo isso é tão forte, como isso é tão significativo. Às vezes nós não queremos ser tratados pelo Senhor e não permitimos que o Senhor Ele trate esses pontos nas nossas vidas, esses pontos que foram despertados por causa da herança do pecado de Adão e Eva. É impossível termos uma vida saudável como igreja, queridos, se nós não nos deixarmos ser tratados. E é fácil avaliarmos isso. É só nós perguntarmos para nós mesmos: será que nós ainda temos sido governados por aquilo que nós vemos? Aquilo que nós vemos no mundo ainda nos atrai? Ainda existe uma concupiscência dos olhos dentro de cada um de nós, que governe as nossas vidas, tão forte, tão intenso? O que eu olho eu quero, eu fico olhando as coisas grandiosas e miraculosas deste mundo, então eu começo a desejar e querer. Isso é tão, queridos, do mal, porque quando Jesus ele foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado, em uma das tentações, Satanás colocou Jesus, o Senhor Jesus, no pináculo do templo e mostrou todas as glórias e os reinos deste mundo e disse: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Então o que Satanás começou a mostrar? Os reinos, as glórias deste mundo, o seu império, todas as coisas, coisas naturais, coisas físicas, materiais. E então faz uma promessa: tudo isso eu te darei. Satanás ele não poderia oferecer para o Senhor Jesus e nem para cada um de nós nada daquilo que nós não vemos. Se ele falar: olha, tem tal coisa, você quer? Como que a gente vai querer alguma coisa que não vê? Como que acontecem, queridos, muitas situações, por exemplo, de adultério, quando Satanás ele então coloca diante da pessoa uma outra pessoa com uma aparência física agradável, com um porte físico que agrade, que atrai. Então a primeira coisa é os olhos, é a concupiscência dos olhos. E então uma coisa, querido, chama a outra, um abismo chama o outro. Será, queridos, que as coisas desse mundo têm nos atraído desta maneira? É porque talvez nós precisamos orar e buscarmos o Senhor e dizer: Senhor, liberta-me, limpa-me, lava-me, arranca de mim toda a concupiscência dos olhos, a vontade dos olhos, que eu possa olhar para todas as coisas desse mundo e entender que eu estou aqui por passagem, que eu não tenho que perder tempo olhando para essas coisas. Sabe para onde eu e você temos que olhar? Sabe para onde que a igreja tem que olhar? Para o alto,
olhar para o Senhor, o autor e o consumador da nossa fé. Autor e consumador da nossa fé. É para Ele que nós temos que olhar, queridos, porque quando nós olhamos para Ele e estamos fitados os olhos nele, então nós começamos a andar por aquilo que Ele é, pelo resplendor da sua glória. Quando nós olhamos para o Senhor, nós temos a revelação da vontade dEle, a direção dEle. Por isso, queridos, nós vamos voltar para finalizar e lermos aqui mais uma vez o livro que nós lemos de 1 João, capítulo de número 2, versículos 15: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. A primeira coisa, queridos, enquanto nós estivermos amando o mundo e as coisas que há no mundo, e o que há no mundo é a vontade dos olhos, é a vontade da carne, e a soberba da vida, é a vida da alma, é a vida do ego. Enquanto nós amarmos essas coisas, o amor do Senhor não está em nós. Deus nos amou de tal maneira, nos amou de uma forma coletiva, entregou o seu Filho, nos deu uma nova oportunidade. Só que, queridos, o Senhor espera que nós também venhamos dar uma resposta para Ele. Deus, Ele tem uma expectativa, Ele pagou um alto preço, a salvação ela foi de graça. Agora o Senhor espera, queridos, que a gente possa retribuir a esta salvação, a este preço pago. O Senhor, Ele espera, queridos, que diante de tudo aquilo que Ele fez, nós possamos valorizar aquilo que Ele fez, dar valor ao sacrifício na cruz do Calvário, e entendermos que tudo que Ele fez foi para nos libertar daquilo que não procede dEle, mas procede do mundo. Amém? Versículo de número 16: Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. No versículo de número 17, nós vemos o apóstolo João então dando uma orientação. Ora, o mundo passa, bem como sua concupiscência, como as suas vontades. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O Senhor, queridos, Ele está nos chamando para fazermos a vontade dEle e vivermos eternamente. O Senhor, Ele deseja, sabe, queridos, nos limpar. Por isso, em uma das cartas, também do apóstolo João, a uma das igrejas da Ásia, no livro de Apocalipse, ele diz: olha, eu aconselho-te que de mim você compre colírio, a fim de que você possa ver. Não há nada pior, queridos, do que termos uma visão corrompida segundo o mundo, segundo o padrão deste mundo, segundo o império das trevas, segundo Satanás. Não há nada pior, queridos, porque nos leva a muitas ruínas. Que o Senhor então possa nos ajudar nessa noite a sermos livres e libertos, que possamos permitir que essa palavra remova, limpa-nos de todas essas concupiscências, desses 3 pontos que foram despertados, mas que o Senhor, Ele quer tratar conosco ainda nos dias de hoje. A vontade dos nossos olhos, a vontade da nossa carne e a soberba da vida, a vontade do ego, a vida da alma. O ego, aquilo que ele deseja, aquilo que ele quer ser, aquilo que ele quer fazer melhor, maior, mais poderoso. Queridos, Jesus, Ele tem que ser tudo e em todos nós. Amém? Vamos nos colocar de pé, então vamos adorar ao Senhor. Aleluia, vamos levantar um clamor para que nessa noite o Senhor venha sobre as nossas vidas, nos limpando, nos purificando, nos santificando por meio da palavra. Que possamos permitir que esta palavra liberada nesta noite nos lave nessa noite, nos transforme nesta noite, nos aperfeiçoa nesta noite. Que possamos dar lugar ao Senhor para que Ele possa completar a obra em nós. Ele é poderoso, queridos, para fazer. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar. Mas o Senhor, o trabalhar do Senhor é conforme a nossa liberdade. Ele é poderoso para fazer, mas nós precisamos nos render a esse poder, nos sujeitarmos a esta palavra viva. Porque, queridos, quando nós temos uma visão aperfeiçoada pelo Senhor, quando nós temos o sentimento tratado, quando nós temos um coração limpo, puro, lavado, santificado, quando, sabe, queridos, nós temos uma vida toda santificada,
então, queridos, nós tocamos em Deus e nós nos satisfazemos em Deus. O nosso prazer passa a ser o Senhor. Por isso que quando nós olhamos o apóstolo Paulo falando algumas coisas, nós consideramos loucura. Ele dizendo que não tinha em nada a vida mais preciosa para ele, contanto que ele pudesse completar a sua carreira. Ele sabia que de cidade em cidade o aguardavam cadeias e mortes, mas ele queria ir, ele queria fazer, porque ele olhava para as pessoas que estavam perdidas, e ele olhava então não mais como o padrão do mundo, mas com o olhar do Senhor, querendo estabelecer o governo do Senhor sobre a terra, querendo que todas as famílias dessa terra fossem salvas, querendo, sabe, queridos, que todos pudessem desfrutar de uma alegria sobremaneira elevada, que é a alegria da salvação. Como Abacuque disse: eu exultarei e me alegrarei no Deus da minha salvação. E exultar significa alegrar-se duas vezes, alegrar-se intensamente, porque a maior alegria e maior prazer que nós podemos ter é termos a certeza da nossa salvação e sabermos, queridos, que nós faremos parte da Nova Jerusalém e que nós teremos então novamente a eternidade, aquilo que o Senhor Ele criou e fez para todos nós, e ainda, queridos, teremos um desfrute eterno ao lado do nosso Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Então vamos adorar ao Senhor por um instante. Eu quero pedir para a pastora Melissa depois estar orando com a igreja, levantando um clamor, e que o Senhor Ele possa nos tocar. Dê liberdade ao Senhor, dê liberdade, deixe o Senhor fazer uma grande obra na sua vida, nas nossas vidas, em nome de Jesus.
Jesus. Senhor, nós sabemos que não estamos sós e de maneira nenhuma estamos desamparados, pois temos o Espírito da vida, o Espírito da verdade, que hoje vive em nosso espírito para nos conduzir a toda a verdade. Essa é a vida do Senhor em nós, a vida que vence, nos conduzindo então nesse caminho. Senhor, é a nossa oração, o nosso clamor essa noite, Senhor, é para que nós não venhamos dar as costas para aquilo que já temos visto, para aquilo que o Senhor já tem nos permitido ver, para aquilo que o Senhor já tem nos dado de entendimento. Senhor, nós rogamos pela Tua misericórdia, clamamos em o Teu nome, Senhor. Senhor, quando os nossos olhos foram restaurados, quando a nossa visão foi restaurada, então nós nos encontramos novamente no jardim com o Senhor. Nós conseguimos nos avistar nesse lugar de comunhão novamente com o Senhor, e ali termos então o nosso interior todo restaurado, regenerado. Fomos colocados de volta no centro da vontade do Senhor, porque Gênesis nos diz que o Senhor criou o homem para que ele pudesse governar sobre toda a sua criação. E então o Senhor nos coloca de volta no lugar da nossa restauração, nos coloca de volta num lugar de cura. Senhor, muito mais do que ter os olhos abertos para continuar avançando, a minha oração e o clamor por mim e por todos os irmãos é para que nós não venhamos desprezar e tratar como nada e deixar de lado aquilo que já temos visto, aquilo que já temos alcançado da parte do Senhor, aquilo que o Senhor já tem operado em nosso interior. Deus, no início dessa reunião, o Senhor nos chamou a não perdermos de vista o Senhor e a sua obra. Desde o início desta reunião, nós temos visto o Senhor falar o quanto o Senhor nos ama, o quanto é importante nós permanecermos neste amor, enxergando através deste amor, permanecendo na obra poderosa deste amor, que nos tirou da cegueira espiritual, que nos tirou dos cativeiros que nos prendia emocionalmente, que libertou a nossa mente de toda a mentalidade caída, que estava oprimida, cega pelos conceitos dessa terra, pela vaidade do nosso homem caído, pela concupiscência que há na carne, pela soberba da vida. Então o Senhor marcou um encontro onde nossos olhos, eles se tornaram de fato vendados para aquilo que nos afasta do Senhor. E somente ao terceiro dia fomos nós ressuscitados juntamente com Cristo e tivemos os nossos olhos abertos. Senhor, muito mais do que aquilo que ainda eu sei que está para ser revelado, porque o Senhor revela segredos àqueles que têm intimidade com o Senhor. Muito mais do que aquilo que ainda há de ser entregue, revelado a nós. Nós não poderemos avançar sem que nós tenhamos compromisso com aquilo que já nos foi entregue. Nós não seremos responsáveis o suficiente para o Senhor nos entregar ainda aquilo que está por vir, se nós desprezarmos a nossa origem. A nossa origem é o Senhor, e toda a nossa história está no Senhor, e é o Senhor. Então eu rogo a Ti, Senhor, em Teu nome, Jesus, que a igreja do Senhor, ela possa valorizar aquilo que já lhe foi dado, aquilo que já lhe foi entregue. Que a igreja do Senhor não perca o Senhor de vista, mas mantenha a sua raiz, mantenha a sua fidelidade, mantenha a sua entrega, mantenha o seu sacrifício, mantenha-se diante do Senhor nas coisas que já lhe foram entregues e reveladas. Porque se não formos fiéis no pouco, jamais seremos colocados sobre o muito. Não existe, Senhor, avançarmos, Senhor, com raízes, esquecendo daquilo que o Senhor já tem revelado a nós. Nós sairemos, Senhor Jesus, sem rumo. Sairemos, Senhor Jesus, como mais um religioso. Mas não é para isso que fomos chamados.
Não é para isso que fomos criados. Nós somos embaixadores do reino do Senhor nessa terra. Nós somos uma nação eleita, um povo de propriedade exclusiva e particular do Senhor. Nós somos um sacerdócio santo. Nós somos um povo separado, redimido, perdoado. Somos a igreja do Senhor, porque temos a vida do Senhor, e somente vamos avançar com autoridade, com poder do qual nos foi dado mediante o Senhor, se não nos esquecermos da onde o Senhor nos estabeleceu, porque só assim poderemos avançar dentro da vontade do Senhor. Então, Senhor, ajuda a tua igreja a valorizar aquilo que ela tem. Ajuda a tua igreja a valorizar a palavra que o Senhor já tem semeado, já tem liberado a sua vida. Ajuda a igreja a ser fiel nessa porção. Ajuda a igreja a não fraquejar nas suas ofertas matinais, nas suas ofertas noturnas, nos seus sacrifícios diários, no seu serviço, porque assim é o serviço de um sacerdócio. O sacerdote que é separado para servir o Senhor, e ele não se afasta do serviço, ele é fiel. Assim é a tribo separada para servir o Senhor. Assim foi a tribo com a tribo de Levi. Todos os seus foram separados para servir. Senhor, as coisas do Senhor são tão organizadas. As coisas do Senhor são tão fiéis, tão firmes e duram para sempre. Ajuda-nos, Senhor, a não vivermos de movimento. Ajuda-nos, Senhor, a não, Senhor, idolatrar aquilo que é do homem, a não idolatrar títulos, púlpitos. Ajuda a igreja do Senhor a adorar somente o Senhor, a valorizar o Senhor, a valorizar quem o Senhor é, e não somente um microfone, e não somente um título. Senhor Jesus, ajuda a igreja do Senhor a te valorizar, não perdendo aquilo que o Senhor já tem entregue. Deus, essa é a minha oração, meu clamor, ó Deus. Nós não podemos perder as nossas raízes. Nós não podemos, por isso vivemos para o Senhor. E tudo aquilo que faz parte da nossa vida nessa terra é para o Senhor que vivemos. É para o Senhor que caminhamos. É para o Senhor que estamos correndo. Senhor Jesus. O seu povo clama a ti mais uma vez. De novo, faz de novo. O seu povo clama a ti mais uma vez. De novo, faz de novo. O seu povo clama a ti, faz de novo, faz de novo. O seu povo clama a ti mais uma vez. De novo, faz
Te louvamos, meu Deus. Pois nós cremos, Senhor, que o Senhor pode fazer. Como nós falamos no início dessa reunião, nós sabemos e cremos que o Senhor faz. O Senhor faz. E nós cremos que o Senhor continuará a fazer. Por isso nós queremos te louvar e te exaltar, Senhor, porque a palavra do Senhor, ela é poderosa, ela é libertadora. E nós cremos, Senhor, na manifestação dela nas nossas vidas para um novo tempo e um novo viver em Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Glória a Deus. E para a pastora Melissa acender as luzes, nós já vamos encerrar essa reunião. Aleluia. Glória a Deus. Em todo tempo o Senhor é bom. Amém, amados? Em todo tempo, e que possamos mesmo fluir debaixo desta palavra de vida. Tudo o que precisamos está no Senhor. Ele é a nossa suficiência. Amém? Amado Deus, nós te louvamos por esta reunião, pela vida dos teus filhos, ó Deus, que estiveram conosco nesta reunião e puderam desfrutar, Senhor, de uma porção tão supridora, tão poderosa, tão libertadora, Senhor, que nos conduz cada vez para mais perto do Senhor e que, Senhor, aperfeiçoa um relacionamento de intimidade e comunhão com o Senhor. Nós te louvamos, assim como também os nossos irmãos que estão nos seus lares conosco, conectados, desfrutando da palavra de vida eterna. De fato, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Senhor, assim nós te pedimos que o Senhor também continue conosco, que o Senhor nos leve de volta aos nossos lares, debaixo das mãos poderosas do Senhor, que o Senhor assista, Senhor, os teus filhos nos seus lares, continue manifestando a tua graça, a proteção e o livramento do Senhor. Conserva-nos, ó Deus, em saúde, vida e paz, para que possamos continuar rompendo em fé, Senhor, para vivermos, ó Deus, este tempo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Também já consagramos ao Senhor todos os dízimos e ofertas para que haja mantimento na casa do Senhor. Que assim o Senhor repreenda todo espírito devorador e faça o teu povo prosperar abundantemente segundo a tua palavra e segundo a fidelidade da tua amada igreja. Senhor, em todas essas coisas nós sabemos que em ti somos mais do que vencedores, por isso nós te agradecemos, te exaltamos e te bendizemos em nome do Senhor Jesus Cristo. E que a graça do amado Deus, a comunhão do Senhor Jesus, a consolação e a alegria do Espírito Santo de Deus seja sobre a vida da amada igreja hoje e para todo sempre. E nós dizemos amém. Deus abençoe a todos, um beijo no coração da igreja em nome de Jesus.